Hoje o que a gente tem que aprender? Para começar, para não se perder durante todas essas aulas, a gente vai aprender o conceito de variáveis. Mas calma que eu não vou entrar dentro do conceito de variável bem aprofundado, senão a gente vai se perder e a gente não vai aprender nada, e essa não é a intenção desse vídeo, tá bom? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a entender os conceitos básicos de variável que já vai servir para a gente aprender a fazer toda aquela nossa rotina nesses 3 dias. E aí, qual é o conceito básico de variável? O que é uma variável? Variável é um nome, é uma palavra que recebe, que guarda informações. Ela recebe essa informação e ela guarda essa informação para a gente utilizar um pouco mais adiante nos nossos códigos. André, entendi, foi nada, mas você vai entender na prática. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um nome, uma palavra qualquer. Claro que ela tem que ser intuitiva. Lembra que a gente colocou aqui um nome intuitivo, aqui no nosso título da nossa subrotina? Compilação chefe. Por quê? Porque eu estou fazendo uma compilação para o meu chefe. Então, eu coloquei esse nome aqui porque eu achei mais intuitivo. Para as variáveis é a mesma coisa. Por exemplo, eu quero armazenar dentro de uma variável a minha idade. Eu sou Kellyton André e eu tenho 21 anos. Eu quero armazenar o quê? A minha idade. Então, eu vou chamar essa variável que armazena a minha idade de idade. Então, eu vou colocar aqui, ó, idade. Não tem caractere especial, não tem espaço. E aí, como é que eu faço para guardar informações dentro dessa variável? Dentro dessa variável chamada idade. O que eu quero guardar dentro dessa variável? A minha idade, que é numérica, 21. E aí, como é que eu falo para ele assim, ó? Idade vai guardar, ou seja, vai receber 21. Como é que eu falo? Eu falo o sinal de idade, espaço, igual, espaço, 21. Ou se você não quiser colocar o espaço, é só colocar, ó, idade, espaço, 21. Quando apertar Enter, ele vai dar espaço do mesmo jeito, ó. Percebeu? Ele deu espaço do mesmo jeito. O que eu disse aqui para ele? Eu falei assim, ó, idade é uma variável, certo? Certo, é uma variável. Idade recebe, no VBA, sinal de igual é lido como recebe. Recebe 21. Beleza. Então, quando o Excel passar pela primeira linha de código, ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai ler isso aqui e vai ver que idade recebe o valor 21. Logo, quando eu chamar lá embaixo assim, ó, idade, ele já vai entender que é 21, beleza? Agora eu vou apagar isso aqui e vou deixar mais intuitivo. Vou dizer assim, Kellyton, sou eu, recebe 21, que é a minha idade, beleza. Aí eu vou colocar uma outra linha de código aqui embaixo. Vou dizer que Maria, como é que eu digo que recebe? Sinal de igual. Igual recebe o quê? Quantos anos tem Maria? 28, vamos colocar aqui. 28, aperto Enter e ele vai dar o espaço. Então, Kellyton recebe 21. É a mesma coisa que dizer que Kellyton vale 21. Maria recebe 28. É a mesma coisa que dizer que Maria vale 28. Ou seja, tudo que está no lado esquerdo do sinal de igual é a variável. E a variável que está aqui do lado esquerdo do sinal de igual vai receber tudo que está ao lado direito do sinal de igual. Então, Kellyton recebe sinal de igual 21. Maria recebe 28. E aí, agora eu posso utilizar essas duas informações. Como é que eu faço para ver o valor de uma variável? Aqui eu já sei que é 21, Kellyton, aqui eu sei que Maria é 28. Mas como é que eu faço para mostrar isso na minha tela? Eu faço assim, ó, eu escrevo uma message box, MSG box. O que é essa message box, André? MSG, mensagem, box, caixa, beleza? Box, caixa, MSG, mensagem. Message box é nada mais, nada menos do que uma caixa de mensagem, tá bom? E aí eu escrevi message box, e aí como é que eu faço para colocar a mensagem dentro dessa caixa de mensagem? Eu vou colocar entre parênteses, ó. Abri parênteses, fechei parênteses. Vou clicar aqui entre esses dois parênteses, e aqui dentro eu vou escrever a minha mensagem, que é o que eu quero que apareça dentro dessa message box, ou seja, dentro dessa caixa de mensagem. O que eu quero que apareça dentro da message box? Eu quero que apareça a soma das idades do Kellyton, que é 21, mais Maria, que é 28, tá bom? E aí, como é que eu faço? Eu posso fazer assim, ó. 21, que é o Kellyton, mais 28. Beleza, é a soma, 21 mais 28. Beleza? Vou clicar aqui fora. Como é que eu faço para executar esse código? Como é que eu faço para executar essa subrotina para a gente ver esse resultado? Eu simplesmente vou vir aqui, tá vendo essa setazinha aqui, ó, de play, verdezinha? Vai aparecer ali, ó, executar a subrotina. Você dá um clique com o botão esquerdo no mouse em cima dela, ó. E aí, executou aqui uma caixa de mensagem. Qual é a mensagem? 49. O que é esse 49? Esse 49 é nada mais, nada menos do que a soma, vou dar só um OK para voltar, do que a soma 21 mais 28, que dá 49. André, então por que tu disse que Kellyton vale 21 e Maria vale 28 se eu não precisei disso? Realmente, você não precisou disso. Eu simplesmente vim aqui e coloquei 21, depois 28. Mas o que eu posso fazer também? Se Kellyton vale 21, no lugar de 21 eu posso colocar Kellyton, ó. Kellyton, beleza. E se Maria vale 28,
No lugar de 28 eu posso colocar Maria. Beleza, agora ele vai somar Kellyton mais Maria. Aí, peraí, André, ele vai somar texto? Como é que se soma texto? Não, isso aqui não é um texto, isso aqui é uma variável. Variável, o próprio nome já é bem intuitivo. É um texto, é uma palavra que vai variar o seu valor. Ou seja, ela não tem um valor apenas de palavra, ela tem um valor da informação que ela guarda. Então, Kellyton, que é a variável, está guardando 21. Então, Kellyton vale 21. É a mesma coisa que eu dizer 21, é Kellyton. Maria, 28, está guardando 28. Então, Maria vale 28. Então, quando o Excel lê aqui, ó, que Kellyton mais Maria, ele não vai estar somando dois textos chamados Kellyton mais Maria. Ele vai estar somando aqui 21, que é o Kellyton, mais 28, que é Maria. Então, ele vai fazer exatamente isso e vai colocar o resultado dentro da message box, que nem a gente colocasse 21 mais 28, tá bom? Vou clicar aqui e vou executar esse código para a gente ver se é exatamente isso que acontece. Ó. Cliquei, 49 do mesmo jeito. Agora, vou apertar aqui OK. E aí a gente tem um detalhe aqui. André, até agora você armazenou informações dentro de variáveis, que é a nossa aula de hoje, que é sobre variáveis. Beleza. Você disse que Kellyton, eu coloco o nome da minha variável, que não pode ter caractere especial, coloco o sinal de igual, que a gente lê como recebe, e do lado direito do sinal de igual eu coloco as informações que essa minha variável vai receber, tá bom? Então eu coloquei aqui 21. Depois eu coloquei Marinha, que é uma outra variável, sinal de igual, ou seja, recebe 28. Somei Kellyton mais Maria, que é a mesma coisa que 21 mais 28. Até agora a gente viu basicamente isso. Só que perceba que isso aqui não é muito produtivo. Ó. 21 são só 2 caracteres e Kellyton tem 7. Ó. K-E-L-I-T-O-N, 7 caracteres. 28 é só 2 caracteres e Maria é M-A-R-I-A, 5 caracteres. Então perceba que a gente está escrevendo mais coisa do que se escrevesse 21 mais 28. Claro que nesse exemplo é muito simples. Porque esse exemplo a gente só quer mostrar que variável é um nome que recebe um valor que está à direita do sinal de igual. Mas a variável não recebe só uma numeração. A variável não recebe só um textozinho. A variável armazena valores gigantes, informações e endereços. E é para isso que variável funciona, é para isso que variável serve. Ela serve para armazenar um endereço de uma planilha, um endereço de célula, um conjunto de célula, um endereço de colunas. E é claro que quando a gente coloca só o número 21, parece que não é nada produtivo você colocar 21 e armazenar dentro de Kellyton, se eu posso chegar aqui e colocar 21 mais 28. Mas, quando eu colocar um endereço completo aqui, vocês vão ver que sempre o endereço que essa variável vai receber é sempre maior do que a própria variável. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui no lugar de Kellyton, vou apagar, e aí eu vou colocar planilha. Planilha. Beleza, planilha vale 21. Vou apagar essa linha aqui de baixo. Maria. E aí eu vou tirar esse 21 porque eu não quero mais que planilha valha 21, tá bom? O que a gente vai colocar agora aqui? A gente vai colocar aqui o endereço de uma célula, o valor de uma célula. Como é que eu vou identificar o endereço de uma célula dentro do VBA? Primeiro a gente tem que saber qual célula que a gente quer identificar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar o atalho Alt Tab. Tab é aquela tecla que tem uma setinha para a esquerda e depois uma setinha para a direita na mesma tecla. Em cima aí normalmente do Caps Lock, tá bom? Então aperta aí Alt, depois Tab. E aí perceba que ele voltou aqui para a minha tabela. Beleza, eu quero identificar uma célula aqui dentro dessa minha tabela. Eu vou identificar aqui, por exemplo, a célula, deixa eu ver, C2, tá vendo? Cliquei aqui na célula C2, a informação dela está aqui em cima, ó, C2, porque está na coluna C e na linha 2. O que eu tenho dentro da célula C2? Eu tenho duas palavras, Bento Super. Então essa é a minha informação. Eu quero que apareça esse nome, Bento Super, dentro de uma caixa de mensagem, porque eu quero localizar essa célula aqui dentro dessa planilha. Como é que eu faço para localizar uma célula manualmente? Como é que eu faço? Eu venho aqui, clico na tabela, né? Por exemplo, vou clicar aqui em fornecedores. Ó. Clico na tabela, depois eu clicar, o que eu faço? Clico na célula, clico no endereço dela, certo? Então eu identifiquei aqui o Bento Super. É exatamente isso que a gente quer fazer. A gente quer vir aqui, clicar em resumo, depois vir aqui e clicar em C2. E depois pegar a informação que está dentro dessa célula C2. Alt Tab para voltar lá para o VBA. Beleza? Voltou para o VBA. Então eu vou armazenar a informação dentro dessa variável aqui chamada planilha. Ou melhor, eu vou trocar esse nome planilha para célula, já que a gente quer identificar uma célula para ficar mais intuitivo, tá bom? Célula. E aí perceba que eu não coloquei acento, porque não pode ter acento, não pode ter caractere especial. Como é que eu identifico uma célula? Agora que a gente vai aprender. Lembra que a gente precisou clicar na planilha e depois clicar na célula para só então identificar o texto, o valor que está dentro daquela célula? É exatamente isso que a gente vai dizer para o VBA. VBA, eu quero que você vá na planilha fulana de tal. Como é que eu digo isso? Como é que eu digo planilha? Primeiro, como é que eu digo planilha para o VBA? Eu escrevo assim, ó, Sheets, tá vendo? S-H-E-E-T-S, Sheets, Sheets,
Por que eu coloquei Sheets? Porque o VBA é uma linguagem de programação em inglês, como a maioria das linguagens de programação. Mas não se preocupe, porque isso não vai atrapalhar o seu aprendizado, tá bom? Então, Sheets significa planilha. E aí, como é que eu escrevo o nome da planilha? Porque se existe duas planilhas, perceba que existe duas planilhas, ó, Alt Tab. Eu tenho aqui a planilha fornecedor, que é a primeira planilha, e tenho a planilha resumo. Alt Tab de novo para voltar para lá. E aí, como é que eu vou identificar a planilha resumo? Eu quero identificar a planilha resumo na célula C2. Como é que eu identifico ela? Eu abro parênteses, fecho parênteses. Eu não posso vir simplesmente aqui dentro e escrever assim, ó, resumo. Por que não? Porque primeiro que está em minúsculo. E lá na nossa planilha o nome está em maiúsculo. Então eu vou apagar aqui e eu vou colocar em maiúsculo, ó, resumo. E como é o nome de uma planilha, eu preciso identificar o nome dessa planilha entre aspas. Lembra sempre, nome de planilha é lido dentro do Excel como um texto. E todo texto dentro do Excel vem entre aspas, tá bom? Então vou colocar aspas aqui no início e aspas no final. Beleza, esse foi o primeiro passo que a gente fez lá. Selecionou a planilha. Depois que a gente seleciona a planilha, a gente precisa selecionar a célula que a gente quer extrair a informação. E qual é a célula que a gente quer extrair a informação? É a célula C2 da planilha resumo. E eu aperto ponto, e como que eu digo célula dentro do VBA? Eu digo Ranger. É assim que se escreve célula, é assim que se identifica uma célula dentro do Excel, dentro do VBA, tá bom? Depois que eu coloquei a planilha que eu quero identificar a minha célula, eu vou colocar aqui dois parênteses, abri e fechei parênteses, e aqui, dentro desses parênteses, eu vou colocar o endereço da minha célula, tá bom? E aí, como é que se escreve endereço de célula? Entre aspas também, abri e fechei aspas, e aqui dentro dessas aspas, eu vou escrever o endereço da minha célula. Como que se chama a minha célula? C2, C de coluna C e 2 de linha 2, tá bom? Então, eu vou chamar ela assim, ó, C2 entre aspas. Depois, eu aperto ponto. E aí, o que eu quero extrair dessa célula? Eu quero extrair o texto que está lá dentro. Eu quero extrair o valor dela. Então, por isso que eu vou colocar ponto value, assim, tá bom? Aperto Enter e aí, pronto. Só que a gente precisa apagar essas informações aqui de Kelly, Tomás, Maria, porque a gente já não tem mais elas, tá bom? Porque a gente já apagou. Vamos selecionar e vou apagar elas. E aqui, dentro dos meus parênteses da Message Box, eu quero colocar o valor da minha variável célula. Então, eu vou escrever assim, ó, célula, ok? Então, quando eu executar essa macro, quando eu executar esse código, ele vai vir na primeira linha do código e vai ver assim, ó, célula, que é uma variável, recebe sheets, a planilha resumo, na célula C2 e vai pegar o valor dela, tá bom? Vai armazenar dentro dessa variável chamada célula. Depois que ele armazenar esse valor, o valor que está dentro da célula C2, que está lá na planilha resumo, ele vai pegar essa informação, armazenar aqui e vai apresentar ela para mim numa caixa de mensagem, tá bom? Vamos rodar para ver se funciona? Vou chegar aqui e vou apertar play com o botão esquerdo do mouse. E aí perceba que ele colocou aqui a caixinha de mensagem escrito Bento Super, que é exatamente o nome do fornecedor que está dentro da célula C2 na planilha resumo, tá bom? Vou apertar OK e pronto, foi isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula, tá bom?